Bem, vamos começando. Primeiro, boa noite. Acho que todo mundo já deu boa noite para todo mundo aqui. É, eu quero agradecer a presença de todos, todo mundo que está aqui na sala hoje. Sei como é difícil num dia frio, numa quarta-feira, estar aqui presente para assistir uma aula. Sabemos que sempre é uma questão de luta, na verdade, no final das contas, né? Porque a educação é um processo de luta, é sempre um processo de aprendizado, é sempre uma constância para a gente tentar se manter ali dentro das discussões que envolvem educação, nesse espaço maravilhoso, né? Que é o ensino e aprendizado. Bem, meu nome é Matheus, eu vou ser um dos professores para as próximas aulas. Eu sou atualmente professor da rede privada aqui da minha cidade de Mogi das Cruzes, que é onde fica a sede do Cursinho Popular Maio 68. E eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, então sou formado pela USP em Biologia. Tenho também uma formação um pouco longe da área, mas que envolve, tenho uma formação também em gastronomia. Então eu também trabalho como cozinheiro, trabalhei como cozinheiro muito tempo na minha vida. Então isso me deu uma outra perspectiva dos espaços de trabalho, né, como o mundo funciona. E, além disso, também sou especializado em segurança alimentar e nutricional, que é uma área que sempre me agrada muito quando a gente fala da onde, de formação pedagógica, mas de formação didática. Atualmente estou cursando pedagogia, também porque eu acho que é interessante saber todas essas áreas, e se tudo der certo, começo meu doutorado ali no começo do ano que vem, mas na área de educação também. É, Hoje é a nossa primeira aula que nós vamos ter juntos, né, aqui nesse espaço. Eu gosto de deixar bem livre para quem tiver alguma dúvida, levantar a mão, abrir a câmera, perguntar. Então, sou uma pessoa bem tranquila com relação a isso. Eu vou ficar mais com uma questão menos prática das aulas, na verdade. Na verdade, também tem uma parte prática, no final das contas, mas é uma questão mais de discussão mesmo, da área pedagógica, da área de ensino de ciências e ensino de educação ambiental, que são áreas que eu me especializei muito durante a graduação, principalmente, que eu fui muito atrás disso. Sempre foram áreas que me encantaram muito dentro da biologia. Eu nunca fui muito fã de ficar desenhando animaizinhos na aula. Eu era mais da pegada de entender a educação e os processos de ensino e aprendizado. Bem, além disso, eu também sou coordenador de um projeto aqui de Mogi das Cruzes, chamado Projeto Mistura, que é um projeto vinculado à segurança alimentar nacional do bairro, que a gente distribui alimento aqui, a gente distribui marmitas prontas aqui no bairro, principalmente ligado ao combate à fome. Então, a gente tenta garantir uma alimentação ali digna, uma alimentação humana, que todo mundo tem direito, na verdade. Isso envolve muita educação também, é um papo muito pro. Se a gente sobrar um tempinho, a gente pode com certeza conversar, se alguém tiver interesse. Se o grupo tiver interesse em conversar sobre como a educação e a alimentação estão super vinculadas uma com a outra, ainda mais dentro da prática de educação ambiental. Eu acho que elas estão, na verdade, elas não são só diretamente, não são indiretamente ligadas, mas elas são diretamente ligadas uma com a outra. E hoje a gente vai partir para uma parte, sei que o Ricardo veio mais com as questões de práticas de educação ambiental para a gente poder aplicar com a criançada, enquanto a minha parte vai ser essa parte mais a gente falar sobre da transposição, quase uma transposição didática, né? Quase como a gente entender o como a gente pode falar de educação ambiental dentro de sala de aula para quem é professor e também para os outros espaços educacionais, né? Porque a gente não quer que a nossa prática de educação ambiental se limite simplesmente à prática de educação ambiental. Normalmente a gente quer que essa prática se expanda para a área pedagógica. Já peço desculpas pelos meus cachorrinhos, eles gostam de latir perto da janela do meu quarto. Não é no meu quarto, é no escritório que a gente tem aqui em casa. Então, provavelmente vocês vão escutar uns latidinhos de fundo ali, e eles gostam de latir constantemente, eu diria. Bem, podemos começar? Acho que está tudo tranquilinho. Alguém quer falar alguma coisa? Só para a gente começar? Tudo tranquilo?
Então, bora lá. Bem, eu tenho 3 encontros, acho que são 2 ou 3 encontros com vocês. O primeiro eu vou falar mais de um estudo de caso, na verdade, que eu fiz durante a graduação. Então, a gente vai trazer uma perspectiva ali sobre a invisibilidade botânica, mais conhecida antigamente mais como cegueira botânica, mas é um termo que vem caindo em desuso, principalmente pela questão de capacitismo até, né? Porque a gente sabe que pessoas cegas com certeza conseguem identificar plantas e a gente caiu nesse termo muito antigo, na verdade, que é uma tradução literária de blindness plant, de plant blindness, que vem do inglês, mas para a gente, invisibilidade botânica faz muito mais sentido. A aula de hoje vai ser composta mais ou menos por uma introdução mais de termos, como os termos funcionam, para a gente ter consciência, quem já conhece, dar uma reforçada, óbvio, quem não conhece, conhecer essa questão de como o que significa invisibilidade botânica. E por último, vou trazer também uma prática, não uma prática pedagógica, mas uma sequência didática que envolve tanto educação ambiental, que pode envolver educação ambiental, mas que é uma prática feita em sala de aula para alunos de anos iniciais, ligadas à invisibilidade botânica e ligados também a como funciona, como a gente pode pensar nessa sequência didática. Eu vou ter mais um encontro com vocês, que é um encontro, daí vai ser um pouco mais acadêmico ainda, que vai falar um pouco de como a gente avalia essas questões de educação ambiental dentro da sala de aula. Boa noite, Daniele, tudo bom? Então, como é que a gente consegue avaliar, no final das contas, um aluno, um estudante ali, o desenvolvimento e aprendizado dele ligado a essa área de educação ambiental ou ligado à área de ciências, porque são áreas normalmente que elas estão interligadas dentro da escola, né? Os espaços mais formais de ensino, normalmente quando a gente pensa em ciência, quando a gente pensa em educação ambiental, ela ou está ligada à aula de ciências ou ligada à aula de geografia, né? Ela nunca está numa sequência tão transposta como deveria ser, né? Passando por todas as áreas de conhecimento, como educação, matemática, química, física, ou nos primeiros anos iniciais, até na própria alfabetização, que a gente pode falar como ser eficiente, no caso, se a gente utilizasse a educação ambiental para alfabetização de alunos, né? A gente sabe que, se a gente pega conceitos mais modernos de alfabetização, essa é uma questão que vem sendo conversada, de como a gente transpor, como transicionar um tema como educação ambiental, sabe, mudanças climáticas dentro da sala de aula, para alunos de anos iniciais, e não aproveitar, mas como isso pode ser vinculado ao letramento, à alfabetização, ao letramento científico, ao letramento matemático, ou numa escola onde realmente a gente pode transformar as matérias em interdisciplinares e que elas funcionem de maneira fluida, né? E não que elas estejam estagnadas em caixinhas. O sistema brasileiro de educação ainda limita muito a gente nesse papo de como a gente transdisciplinar, como a gente transformar, né? Como a gente transpor a ideia de educação ambiental e que ela não fique limitada às aulas de ciências. Mas normalmente elas são. Esse é o problema, né? Ou é aula de ciência, ou aula de ciência e geografia, ou se tem algum projeto na escola, normalmente são essas aulas que estão vinculadas às aulas de educação ambiental. Então a gente fica nessa de mãos atadas, eu diria assim, ainda mais em colégios que são mais tradicionais, escolas são mais tradicionais, que seguem um currículo mais tradicional, em como a gente poder transpor essas matérias, como a gente pode transitar a educação ambiental nessas áreas. Eu vou te trazer um exemplo mais vinculado à área de ciências mesmo, mas com certeza ela podia se expor para todas as outras áreas de ensino, inclusive o exemplo que eu vou dar de estudos de caso, a professora que fez a aplicação da sequência didática voltada à invisibilidade botânica, conseguiu utilizar as palavras que elas foram trabalhadas durante o processo de educação para conseguir fazer o letramento em português dos alunos mesmo. Então, como é que é a questão de alfabetização mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Como vai ser a aula? Acho que não, então vamos seguindo, vamos seguindo. Vou só colocar aqui. Todo mundo está vendo a apresentação? Tá tranquilo? Eu tenho que voltar para isso. Boa. Então eu vou começar, na verdade, eu vou pedir para. Eu sou um professor que gosta de. Não que eu goste, eu sei que ninguém também está afim de participar, às vezes, né? Não é obrigatório, não estou fazendo uma lista de chamada. Mas eu gosto de participação. Eu sou um professor no cursinho, eu dou aula no cursinho também, popular, dou aula de biologia lá.
E os alunos falam que a minha aula é a aula que eu mais fico perguntando para eles e espero respostas. Então, eu vou começar com esse slide, sem título, sem nada. É uma foto gerada em AI, porque acho que foi a que mais próximo do que eu procurava. Bem, temos aí uma imagem bem bonitona de um tucano em cima de um galho. E eu quero perguntar o que vocês veem. O que vocês veem? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ir falando, gente. Quem quiser falar, pode falar. É que o meu eu não consigo ler o chat ao mesmo tempo, por algum motivo, mas quem quiser abrir o microfone e falar o que está vendo, por favor. Não. Um tucano no seu habitat natural. Desculpa, calma aí que o meu, ele vou ter que. É que eu não consigo ver os dois ao mesmo tempo. Então a gente está vendo um tucano no seu habitat natural. É, Alguém mais vai um pouco, vai consegue pensar em outra ideia ou não só o tucano? Bem, então. Oi, Oi, pode eu não, falar. desculpa, você pode repetir? Eu não entendi. A minha pergunta é: o que vocês veem nessa imagem? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta Um que começa tucano com numa floresta bem densa. uma tucano na floresta densa. Boa, também é uma boa perspectiva. Alguém mais quer falar alguma coisa? O que é isso realmente? Uma floresta de massa densa, embora o tucano seja o primeiro plano, o que mais chama atenção são as folhagens da floresta. E é exatamente essa perspectiva. Quando a gente fala de invisibilidade botânica, vou passar para o ladinho. Quando a gente fala de invisibilidade botânica, a gente está falando, deixa eu voltar um só, a gente está falando exatamente disso. Se a gente pegar os livros didáticos, as imagens, todas as questões que a gente está falando, quando a gente fala de ciências ou educação ambiental, a gente sempre vai ter a imagem de um animal, normalmente no meio da foto, né? Um animal ali que normalmente é colorido, exuberante, uma foto muito linda, uma presa pegando um predador, uma presa atacando, uma onça pintada no meio de uma floresta. E a gente nunca vai, e a gente sempre vai observar a parte botânica, ou seja, as plantas, sempre vão ser limitadas normalmente à paisagem. Então, a gente tem, olhando essa foto inicialmente, sem fazer uma observação muito complexa, a gente consegue observar pelo menos duas ou três espécies de plantas diferentes nessa foto, mas nenhuma delas a gente olha de primeiro momento. Então, quando a gente olha, a gente acaba associando no final das contas, e isso eu digo eu por muito tempo também, e ainda faço isso, associando plantas a paisagens. Então é como se a gente ignorasse a presença de como elas são seres vivos extremamente importantes para o nosso ambiente, para a nossa sociedade, para o mundo como ele funciona, e a gente foca no animal no centro da imagem. A gente nunca vai ver a situação contrária. A gente nunca vai observar, por exemplo, vai ter uma samambaia maravilhosa no meio e um monte de animal em volta. E normalmente, para a gente que trabalha na área de educação ambiental, para a gente que trabalha na área de educação, para a gente que trabalha na área de ciências, se para a gente já é limitante isso, se para a gente é uma questão isso, imagina para outras pessoas que elas não têm os olhares que a gente tem ligados à educação, ligados ao meio ambiente, ligados ao ambiente como ele funciona. É, eu, depois de muito tempo, ainda olho para as plantas como paisagens, mas a gente consegue hoje observar, identificar que existem uma quantidade imensa de espécies, por exemplo, nessa foto, que a gente não se importou, que a gente simplesmente vinculou a ideia do tucano no meio da foto. O que, no final das contas, faz parte dessa perspectiva da invisibilidade botânica, onde a gente não considera o que está ao redor, a gente considera apenas aquilo que está no meio. Mas para a gente chegar no papo de invisibilidade botânica como um todo,
a gente precisa percorrer uma história de da onde que veio essa ideia de invisibilidade botânica e como é que eu tiro essa ideia de não ver a planta ao nosso redor e começar a ver a planta como parte de uma composição de seres vivos. Uma parte, inclusive, fundamental para que exista vida hoje no planeta Terra. Se a gente pensar, né, em toda a estrutura fotossintética, se a gente for pensar numa estrutura de cadeia alimentar, se a gente for pensar numa estrutura de alimentação básica, inclusive dos seres, de todos os outros seres que tem no planeta, plantas são essenciais. E a gente só aprende, no final das contas, que plantas são verdes, que fazem fotossíntese, que elas têm ali 4 grupos principais, e que o resto a gente, na escola, normalmente, a gente reza para que o professor passe o mais rápido possível para a gente, para não ter que passar esse nervoso. Em compensação, se a gente olha, por exemplo, um material didático, se a gente olha, por exemplo, uma BNCC, se a gente olha, por exemplo, até as bases nacionais curriculares, as bases municipais curriculares, a gente vai ver uma quantidade imensa de animais sendo citados, de fisiologia animal, animais e o ambiente, enquanto as plantas ainda são limitadas ali. Uma aulinha sobre desenvolvimento vegetal, uma aula ali sobre tipos de planta, uma aula sobre anatomia vegetal, enquanto como é zoocentrado essa questão do animal ali no meio de toda essa discussão sobre o ambiente, quando na maioria das vezes, se a gente for pensar de uma maneira fria e crua, ele é em menor quantidade dentro de todo esse aspecto, toda essa linda foto que a gente compõe, lógico que é uma foto de aí, né? Não é uma foto não é uma foto original, mas é uma foto que a gente conseguiria com certeza procurar ali, se a gente for sair na rua, a gente consegue imaginar isso muito mais clássico, né? Eu adoro quando as pessoas tiram foto de pássaros, o que eu acho lindo e maravilhoso, mas na hora que revela a foto tem toda uma vegetação por trás, todo um ecossistema por trás que a gente simplesmente fala, ai, como é lindo o pássaro. Mas olha os diversos formatos de folhas que a gente tem, os diversos formatos de troncos que a gente tem, as raízes, as flores, sementes, esporos, todos aqueles que estão acontecendo ali naquele ambiente, naquele mesmo momento, que a gente simplesmente ignorou. Eu só volto rapidinho só para ver se tem mensagem aqui, porque às vezes apita, daí, lindo músico, isso mesmo. Lindo músico, é isso, a gente não consegue nem enxergar, por exemplo, as próprias briófitas que estão ali, né, no final das contas. Isso, para gente que tem um olhar ligado à educação ambiental e ligado a essa questão do ambiente como um todo, né, do ambiente como uma parte que compõe toda uma sociedade, todo um planeta, né, complexo com todas as suas funções e ligações. Então, o tema da aula de hoje é educação ambiental como ferramenta de percepção ambiental. Então, como é que a gente percebe o ambiente a partir da educação ambiental e com um estudo de caso ligado à invisibilidade botânica dentro da escola. Bem, para a gente começar, a gente tem que entender da onde que veio essa ideia de invisibilidade botânica, né, ou cegueira botânica, como vem sendo modificado aí com o tempo, vem mudando com o tempo. Então, a gente vai ter ali o que a gente chama de despertar verde, né? Que é quando as escolas, por meio da educação ambiental, começaram a trazer algumas práticas pedagógicas ligadas à botânica. Então, as práticas pedagógicas que existiam na escola, ainda mais experimentos, né? A gente sempre coloca a ideia do cientista louco, da ideia do jaleco branco, da ideia da explosão, da ideia do tubo de ensaio, mas o cientista ele vai muito mais além disso, né? O cientista hoje é a pessoa que está ali observando o planeta e fazendo indagações, coisas que no final das contas todos acabamos sendo, né? Seja o aluno ali perguntando como é que o pássaro voa, ou o aluno perguntando por que aquela planta, até, por exemplo, questões muito mais específicas que isso. O que muda ali entre um aluno de 7 anos perguntando para a gente por que a raiz é a primeira parte que surge da planta, e uma pessoa perguntando isso de uma maneira mais profunda lá na academia, lá na faculdade, no doutorado dela, o que muda é o formato da pergunta, no final das contas, né? O arcabouço de conhecimento que se acumulou durante muito tempo. Mas não deixam de ser perguntas, não deixa de ser uma pergunta científica, no final das contas, né? E a gente se limita muito nessa questão de que não é assim que funciona, né? Que a pergunta do aluno normalmente não é válida, ou que até é válida, mas que a gente
dá muito, não a gente, não é falando a sociedade como um todo, dá muito mais valor. A sociedade dá muito mais valor para aquela pergunta do cientista do que ela pergunta aquele aluno lá de 7 anos, 8 anos, que está no seu começo das suas principais experiências de letramento científico, e a gente olha para aquilo como se fosse não é para agora, não é para já, ou olha que essa pergunta aqui não faz tanto sentido. Não a gente novo, mas a sociedade como um todo. Então, a educação ambiental vai ser essencial nessa perspectiva da gente começar a olhar o verde dentro da escola, de a gente trazer o verde dentro da escola, principalmente com práticas quase que corriqueiras, né? Então, desenvolver ali uma horta na escola, desenvolver uma aula de plantar um pezinho de feijão, fazer uma prática pedagógica de observação da escola. Então, a educação ambiental, ela está muito mais ligada, no final das contas, à botânica, né? A questão do verde, a questão da conexão com o ambiente, com a natureza, de criar laços entre a conexão com o ambiente, com a natureza, do que as aulas de ciências por si só. E a educação ambiental? Entrando na escola como uma matéria que se torna essencial para a formação dos alunos e que faz parte de um currículo nacional, a gente começa a observar isso mais frequente na sala de aula. Mas daí acontece um segundo movimento. Até quando a prática pedagógica é só uma prática pedagógica pontual, ou até quando ela consegue se expandir e chegar a um momento que a gente consegue olhar para isso e falar, realmente teve um aprendizado em cima do aluno e não foi só uma prática pela prática. E daí a gente vai ter esse despertar do verde, que é um movimento que visa revelar a diversidade botânica, então olhar para a planta não só como paisagem, não só como ambiente, não só como composição da imagem, mas sim como seres vivos, que fazem parte do ambiente, que compõem o ambiente, que são essenciais para que esse ambiente exista. Seja em microambientes, seja em macroambientes, seja em escala local, seja em escala mundial, seja em escala municipal. E a gente tem que lembrar que não vai se trazer só alimento, né? Não só a fixação. A gente está falando de temperatura, a gente está falando de controle térmico, a gente está falando de ambientação, a gente está falando de diversas outras questões extremamente importantes que a gente simplesmente transforma a planta em planta. Eu gosto muito do exemplo sempre da cadeia alimentar. Que a cadeia alimentar é muito louca, né? A gente vai aprender cadeia alimentar na escola, é sempre planta fotossintetizante, e aparecem 30 outros animais em cima dela, com diversos nomes complexos que você tem que aprender, mas a planta é sempre planta. A planta nunca tem nome. A planta ela se torna indigente naquele espetáculo, né? Ela torna só a coisa que faz fotossíntese e que vai transformar a matéria inorgânica em orgânica, no final das contas, que vai servir de alimentação para basicamente sustentar toda uma base de cadeia alimentar. Então as pessoas chegam lá na lousa, né? Olha o professor, coloca uma planta, e daí ele coloca formiga tal, coloca depois tamanduá bandeira, coloca depois onça pintada. Olha como a gente dá um nome para todos esses outros animais, enquanto a gente olha para a planta simplesmente como uma plantinha ali no final das contas. E daí a educação ambiental se liga nessa questão dentro do ensino de ciências, dentro da escola, para promover uma questão de conexão ecológica, e não só conexão ecológica, mas conexão entre alunos e natureza, para a gente começar a observar esses seres que são verdes dentro da nossa escola como possibilidades pedagógicas e não só como um ambiente, como uma imagem, como parte da escola como um todo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Pode ir seguindo? Show de bola. Bem, e daí por que falar de educação ambiental, né? A gente está aí falando de educação ambiental já há algum tempo, né? Ricardo veio trazendo várias práticas de educação ambiental, mas por que falar de educação ambiental? Porque educação ambiental é fundamental para a formação de cidadão consciente e responsável. Se a escola, no final das contas, tem uma função de transformação, tem uma função ali social, uma função de modificação do ambiente, modificação de sociedade, se a escola tem um papel de acolhimento, se a escola tem um papel de pegar aquele indivíduo e olhar para ele com olhos de que ele tem o poder de poder modificar o ambiente ao redor dele,
a educação é fundamental para essa formação cidadã. Lógico que, né, estamos falando de escolas, de lugares e lugares, de professores e professores, de alunos e alunos. Mas eu tenho uma lembrança muito boa, que é de uma aula de psicopedagogia da época da faculdade, que a professora jogou na sala de aula qual a função da escola, né? O que a escola faz? E ela usou uma expressão que eu gosto de usar muito. A escola tem a função, na verdade, depois de uma discussão gigantesca na sala de aula, todo mundo levantou um monte de coisas, um monte de hipóteses malucas. Eu gosto muito da ideia de que ela respondeu no final. Ela falou assim: a escola tem uma função muito simples, formação cidadão crítico dentro da sociedade. Você não vai simplesmente... As matérias, no final das contas, você não quer saber se o aluno sabe somar, sabe subtrair. Você quer saber se ele consegue usar essa ferramenta dentro da sociedade dele. Se ele consegue olhar para o ambiente de uma maneira muito mais com olhares por perguntas, respostas, questionamentos, do que simplesmente saber de cor como é que funciona o desenvolvimento, a reprodução de briófitas, reprodução de pteridófitas. E educação ambiental, ela consegue fazer isso muito mais fácil do que as matérias que a gente tem hoje na escola, que são rígidas, né? Que elas travam esses conhecimentos e elas colocam esses conhecimentos compartibilizados, né? Dentro de caixinhas. Gente, eu peço desculpa, eu sou professor, mas eu tenho um leve problema de dicção. Então, às vezes, eu vou enroscar em algumas palavras. Então, a educação ambiental, ela se torna fundamental para a formação cidadã. E lembrando que a gente pode estar falando de escola, mas a gente está falando de todos os espaços de aprendizado, seja educação formal, seja educação não formal, seja educação informal, seja pegar um grupo de pessoas e levar eles para andar uma trilha, seja desenvolver uma atividade com idosos, seja desenvolver uma atividade com crianças, seja desenvolver, por exemplo, uma atividade com pessoas em cárcere, seja desenvolver uma atividade num CIEJA, seja assistir um vídeo, olhar no YouTube e tem esse vídeo com uma formação crítica. A educação ambiental vai ter em todos esses papéis. Porque, no final das contas, a gente está falando de mundo, a gente está falando de educação ambiental. Se a gente está falando de mundo, a gente está falando de que um espaço onde um tipo de educação não exclusiva, mas uma educação que permite que os alunos compreendam as relações que acontecem entre os seres humanos, mas não só os seres humanos, mas entre os seres vivos, o ambiente que eles envolvem, e todas as ações que visam a sustentabilidade e a preservação da natureza. Queria colocar um parênteses aqui muito grande. Eu, Matheus, eu sou meio contra a palavra sustentabilidade, não pela palavra ser como ela é, e nem pela ideia inicial dela, mas o que ela se tornou. A gente acabou que, eu diria que o neoliberalismo usufruiu dessa palavra, usurpou essa palavra, para transformar ela numa coisa como se todo mundo fizesse sustentabilidade, e sustentabilidade fosse simplesmente você, sei lá, fazer algumas práticas muito simples, onde a gente está falando de um negócio muito maior. E lembrando que, para ter sustentabilidade, né, a degradação ambiental tem que continuar acontecendo, né? Porque ela vai pensar ali, inicialmente, na ideia de balanço entre degradação ambiental e recuperação ambiental. Mas houve degradação de qualquer jeito. Então, eu coloco essa palavra mais no sistema, no sentido dela, num significado muito mais passado da palavra sustentabilidade, daquela que a gente tende a olhar com novos olhares o ambiente e pensar como ele é construído e como a gente pode recuperar aquele ambiente, do que realmente como ela é construída hoje em dia. Mas também é uma coisa que vai dando pano para a manga se a gente for conversar sobre isso. Então, a educação ambiental se torna extremamente importante dentro dos espaços escolares. Porque, como eu falei para vocês, ela vai trazer esta questão ambiental, essa visibilidade, essa essência para dentro da sala de aula, que foge do compartimento seguir uma BNCC, seguir ali quem é professor, os códigos da vida lá que precisa seguir, para conseguir trazer essa perspectiva para dentro da sala de aula, o que deveria, no final das contas, ser um pouco mais maleável e permear todas as matérias que existem na escola, mas normalmente vinculada à área de ciência. Mas já é um começo, na minha opinião. Na minha opinião, você ter uma educação ambiental não precisa ser sistematizada, mas presente nas escolas, no final das contas, um ato político. É a gente garantir que aquele aluno que vai se tornar um cidadão de toda a cidade no futuro, tenha observado em algum momento
consiga observar com outros olhos as questões ambientais que o permeiam, as questões ambientais, as modificações ambientais causadas por um sistema completamente corrompido, econômico, que vai, no final das contas, reforçar o que a gente... que reforça as próprias práticas predatórias do ambiente, não depredatórias, predatórias do ambiente. E como é que a gente faz isso, né? A gente está chegando nessa palavra. Só mais um termo também para a gente conseguir estar todo mundo no mesmo papo quando a gente chegar lá. Não sei se todo mundo já ouviu falar, e já tinha comentado no começo da aula, mas o que é invisibilidade botânica, né? Ou a antiga cegueira botânica? Ela refere-se à falta de conhecimento e à apreciação da diversidade de plantas ao nosso redor. Então, como eu falei, é olhar o mundo, é olhar os planetas, é olhar uma paisagem, é olhar uma foto, é olhar árvores, é olhar grama e não conseguir identificar a diversidade de plantas que tem ali naquele espaço. É olhar, por exemplo, para um ambiente, para uma gramínea simples e falar que tudo ali é grama. Mas sabe quantas espécies de gramas tem ali? Diversas. Quantas espécies de outras plantas tem ali? Diversas. Inclusive, normalmente, a gente vai procurar o quê? Os insetos naquele jardim, e não as plantas que existem naquele jardim. A gente vai olhar para levar a criança para a formação lá sobre diversidade de seres vivos, e a gente coloca a criança num jardim lindo e maravilhoso, com uma diversidade enorme de plantas ali, e a gente fala, vamos procurar insetos? O que também faz parte do conceito de educação ambiental. O que faz parte de uma sociedade, faz parte de uma prática pedagógica. Mas essa prática pedagógica poderia ir muito além. A gente poderia expandir essa prática pedagógica perguntando para o aluno quais plantas ele está observando ali. Se ele observa diferenças entre as plantas que existem naquele espaço. E, às vezes, são esses pequenos detalhes, esses pequenos questionamentos que a gente faz em sala de aula que já modificam completamente a visão do aluno na perspectiva dele. E, bem, continuando aqui, muitas vezes as crianças não reconhecem a importância das plantas em sua vida, o que pode ser mudado através de uma abordagem mais educativa e ativa, e interativa e autônoma, onde o aluno possa por si só observar aquele ambiente e interagir com ele, não só na interação com a paisagem, mas como interação como seres vivos, como diferentes seres vivos naquele espaço, como diferentes plantas naquele espaço como um todo. Bem, alguém tem alguma dúvida sobre o que é invisibilidade botânica? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar, Natália, por favor. Boa noite, Matheus. Então, eu tenho uma dúvida, assim, porque para mim eu já trabalhei em escola que realmente não é só uma invisibilidade botânica, mas é uma invisibilidade geral do ambiente, assim. Parece que tem crianças realmente que eles vão de casa para a escola ou da casa para o shopping, ou da casa, sabe? Então, não tem, não somente pela questão das plantas, mas, por exemplo, não tem uma interação com o alimento, com as pessoas que produzem esse alimento, com o que é vital, sabe? Com o primordial na vida, com o alimento, com o ambiente todo, esse da onde vêm as águas, por exemplo, muitas crianças, inclusive, né, já idades mais avançadas, eles não pensam nisso, assim, ou pelo menos a escola não acompanha dentro das famílias e a mesma sociedade que eles vivem, né, eu falando de uma educação privada, né, por exemplo, eu trabalhei numa escola de quase 900 estudantes, onde era assustador, assim, assustador, que conheciam a França, conheciam lá e passeava, sei lá, por tudo quanto é lugar, mas eles não tinham, assim, noção da onde vinha um tomate, por exemplo. Então, assim, eu queria entender ou saber se essa invisibilidade botânica dá para ampliar um pouco mais, assim, não só uma invisibilidade botânica, mas também, assim, uma invisibilidade, sei lá, ou uma inconsciência, sei lá, não sei nem como falar. Como você botaria o nome aí? Pensa aí, só jogando assim no ar. Talvez uma inconsciência ambiental, quase, assim, né? Como a gente não observasse o meio ambiente.
E é comum, eu sou uma pessoa muito que eu gosto de ver Instagram, né? Porque todo mundo gosta de passar um tempinho ali dando uma olhadinha, às vezes faz bem para distrair. E eu adoro a pesquisa que sempre fazem nos Estados Unidos, perguntando para os alunos, para as pessoas, da onde vem o leite achocolatado, e eles falam que vem da vaca marrom, né? Da brown cow. E é assustador, né? Saber que as pessoas não sabem da onde vem o próprio alimento delas. Uma vez numa escola pública que eu trabalhei, a gente fez uma atividade sobre da onde vinham os alimentos. Então, da onde vinham que eles comiam. E boa parte deles respondeu do supermercado, o que não está errado, mas a gente não consegue expandir essa situação. E hoje eu trabalho hoje numa escola da rede privada, né, e eu tenho a mesma situação, né, não tem não é uma escola com 900 alunos, porque a minha é pequenininha, mas a gente tem a mesma situação, a gente tem perguntas que a gente faz como, por exemplo, da onde vem seu alimento, que planta é aquela, e alunos, como você disse, que conheceram, por exemplo, tem um repertório, um arcabouço de artes gigantesco, que foram para o Louvre e viram a Mona Lisa de perto, mas não sabem a diferença, não sabem que a couve, ela é plantada, não sabem que a pipoca vem do milho. Mas é uma questão de que eu coloco ainda mais distante, né? Eu volto um pouco, eu tiro um pouco dessa essência só do ambiente, como a gente trabalha na educação ambiental, e vou para a área da escola como um todo, né? Das políticas públicas de escola. Quais são as políticas públicas que tem para a escola hoje, né? O que um Estado espera de um aluno hoje dentro de uma escola? O que é um Estado que faz um desmonte educacional gigantesco, que faz agora, que vem fazendo um desmonte educacional há muito tempo, espera de uma escola. No final das contas, a gente vive dentro tanto da escola pública quanto da escola privada, e eu já permeei esses dois grupos, né? A gente vive números e metas para pessoas, para crianças, para espaços que deveriam ser espaços de construção, de discussão, de debate, de formação crítica, e a gente vive ali dentro em metas e números. Seja na escola pública, seja na escola privada, com diferentes proporções, com certeza, mas a gente vive de metas e números. A gente vive de o que o aluno viu, o que o aluno não viu, o que o aluno sabe, o que ele não sabe. E a gente pode pegar lá nos maiores alunos, né, que para que serve a educação. Se a gente pensar numa escola privada, nível classe A de São Paulo, é para você ter ali um aluno passando numa das melhores universidades do Brasil, um aluno nesse sentido, um aluno indo para fora, fazer faculdade fora. Enquanto na escola pública a gente está pensando ali numa política educacional de formação de mão de obra. Isso acho que, de novo, é um pano para manga gigantesco, né? A gente vai ficar conversando sobre isso durante muito tempo, mas no final das contas eu acho que a gente ainda consegue ir ainda mais longe nessa sua pergunta, Natália. Eu acho que ela é muito boa, porque ela vai colocar, os alunos não têm perspectiva nenhuma hoje de educação ambiental. Os alunos têm perspectiva não só de plantas, mas têm perspectiva de botânica, do ambiente que está ao redor deles hoje. E a gente pode ir mais longe ainda. O porquê que eles não têm essa perspectiva do ambiente. Eu sou uma pessoa muito crítica com relação ao Enem. Eu acho que o Enem, ele perdeu-se o critério lá em 2010, quando ele foi criado, para o que ele é hoje. Parte por pressão das principais universidades do Brasil. Mas ele com certeza garantiu um acesso, ele garante um acesso maior de estudantes de escola pública para a universidade. Isso é dado, isso não é coisa da cabeça do Matheus. Mas, ao mesmo tempo, por que ele faz isso? Porque a gente está falando de uma educação que, ainda assim, a gente tem mais espaço para discussão dentro da escola pública. É o aluno que sai da escola, vai para o shopping, do shopping volta para a escola e vai para casa e não consegue ser de sistema, não consegue ter perspectiva nenhuma, não tem arcabouço nenhum de vida. Parece que o arcabouço dele de vida é só quando ele viaja. É o famoso... Eu gosto muito de usar... Uma vez eu tive que dar um exemplo numa escola particular que eu trabalhava,
que alunos do terceiro ano do ensino médio, eu tinha que dar terceiro não, desculpa, de nono ano do ensino médio, eu estava dando uma aula de física, porque a gente sabe que escola particular você dá aula de qualquer coisa que aparece na sua frente. Eu tinha que dar uma aula de física e era sobre movimento retilíneo uniforme. E eu perguntei se eles quantos já tinham dado de trem. E eles não. E aqui em Mogi das Cruzes a gente tem trem, né, para ir para São Paulo. E daí eles falaram: não, a gente nunca andou de trem. Não, trem tudo bem. Quando eram de ônibus? Eu nunca tinha andado de ônibus. Então eles nunca tiveram ali, com seus 14, 15 anos, a experiência de entrar no ônibus, saber como é que um ônibus funciona. Isso é muito louco, a gente olhar nessa perspectiva, né? Essa perspectiva de que o mesmo aluno numa escola pública, para esse exemplo, para ele, faz muito mais sentido. E, de novo, né, a gente está pensando em contexto, a gente está pensando em espaço, a gente está pensando em muitas coisas que se envolvem ali no meio. Mas que, hoje, o projeto político de educação no Brasil, ele precisa ser rediscutido. A gente precisa fazer com que esses alunos saiam dessa mesmice de só, de não saber para onde está indo. E isso se faz com formação de professores, né? Mas, de novo, é o que, no final das contas, no ensino privado, é o que a escola quer. É o que, no final das contas, o que, na verdade, a pessoa que está comprando aquela educação tem direito e acesso, né? Respondi sua dúvida, Natália? Desculpa. Show de bola. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar, Natália. Obrigada, Alguém tem mais Matheus. alguma pergunta? Sim, eu penso que tem, com certeza, uma questão política, né? Com certeza, uma questão política. No entanto, assim, quando a gente for, por exemplo, eu trabalho muito com projetos, então, na hora de colocar essa discussão sobre essa invisibilidade, eu acho que, assim, talvez o conceito de invisibilidade botânica fique curto. No meu ver, né? No meu ver. Eu acho que sim, faz uma introdução, mas com certeza eu acho que ampliar um pouco, assim, como você fala, porque se a gente vai passo a passo, como você falou, né? Vai chegar até as políticas públicas, mas botando como um conceito, assim, para abraçar dentro de um projeto para envolver esse tipo de atividade numa escola, como dentro da proposta pedagógica geral da escola, eu acho que talvez invisibilidade botânica talvez fique um pouco curta. Sim, com certeza. Mas eu vou. Qual que vai ser acho que o caminhar da aula vai ficar mais interessante, porque eu vou trazer uma prática, uma sequência didática que foi elaborada e que ela não vai ter o nome invisibilidade botânica, mas vai trazer invisibilidade botânica, que vai trazer a planta no centro da prática pedagógica do professor. Então, eu vou dar um exemplo do que a gente pode falar. E assim, pode falar de alimentação e vai além dessa questão para a gente poder olhar para o ambiente como um todo mesmo. Vou continuar aqui, então. Bem, então, se a gente está falando dessa questão de educação ambiental dentro da prática da invisibilidade botânica, né, como a gente faz para despertar, no final das contas, esse interesse e essa curiosidade sobre o mundo botânico. Bem, e daí acho que vem exatamente uma questão que a Natália pôs, né, que é não só a gente vai usar ela como, no final das contas, como uma ferramenta para a gente garantir ali que seja bem vista ou bem quista dentro da escola, né, no final das contas. E que isso enriqueça, no final das contas, os aprendizados, as experiências que esse aluno pode ter. Porque senão a gente cai de novo na mesmice de olhar só para o animal, olhar só para o ambiente, limitando-se ao como se os animais fossem só isso que existisse, né? Esse zoocentrismo, né? Que eles falam na literatura, que é olhar para o ambiente só como se fosse apenas o ambiente do animal, né? Que a planta compõe o ambiente, não que a planta é essencial ali dentro. E daí, bem, aí vem a pergunta, né? Como viabilizar a educação ambiental dentro da sala de aula, dentro da aula de ciências, mantendo o caráter pedagógico? Porque eu acho que é essencial a gente olhar, e eu gosto muito de uma autora chamada Lúcia Saceron, ela não foi minha professora na faculdade, mas eu gostaria muito que ela tivesse sido minha professora. Eu tive o prazer de encontrar ela, vai ter um vídeo dela daqui a pouco, inclusive, porque ela é uma
excelente pesquisadora que aborda esse tema de aula de ciências e como a gente faz esse letramento científico com as crianças, independente da idade delas. E ela traz uma discussão, ela trabalhou um tempo com hortas, ela fez uma reportagem com hortas, e ela colocou uma frase muito boa uma vez para mim. Para mim não, né? Para todo mundo que estava assistindo, né? Não dá para a gente ter uma horta na escola simplesmente por ter uma horta na escola. Essa horta, no final das contas, e não falando que ela não é importante, não entenda como não ter a horta não ser importante, muito contrário. Eu sou super a favor da horta na escola porque ela é um espaço de exploratório para o aluno dentro daquela escola, para saber de onde o alimento vem, como é que cuida da terra, como é que você observa a terra, mas a gente tem que olhar para aquilo, para aquele momento, para aquele espaço, como maior do que só uma horta, mas sim como um espaço que a gente pode usar pedagogicamente. Como a gente pode atribuir caráteres pedagógicos, caráteres de formação e aprendizado dentro da escola, e que ela não se torne só uma horta. Lógico que essas interações podem ser, por exemplo, simplesmente interações forçadas, vamos dizer assim, onde o professor chama os alunos, a professora chama os alunos, o educador leva todo mundo lá e vamos falar sobre a horta, ou ela simplesmente está lá, também já cria um vínculo pedagógico do aluno com aquele espaço. Mas a gente tem que pensar em como utilizar isso, no final das contas, na essência dela, como olhar para ela e falar assim, como que essa horta, ou esse experimento, ou essa atividade de educação ambiental, como andar por uma trilha, vai não perder a ideia só de andar numa trilha, mas como ela vai ter um caráter pedagógico, e como ela vai gerar o que a gente está falando no final das contas, como ela vai fazer um cidadão crítico ambiental, para ele olhar para o ambiente e começar a questionar o ambiente, como ele funciona, começar a gerar perguntas na cabeça dessa criançada, dessa juventude, para eles poderem avançar nessas perguntas. Para não simplesmente virar um andar na trilha, mas que esse andar na trilha consiga ser 100%, e não que ele seja 100%, não é essa palavra que eu quero chegar, mas como se andar na trilha ele pudesse trazer mais benefícios do que a gente podia esperar. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente busca essa questão? Primeiro, a gente precisa entender o que é letramento científico. Então, eu vou passar um videozinho bem curtinho da Marta Morandini são duas professoras da educação da USP. É um vídeo rapidinho, de 10 minutinhos, que ela vai questionar essas práticas pedagógicas para a gente entender o que é letramento científico e como a gente chega nesse letramento científico. Pode ser? Nando, você pode dar um play para a gente, por favor? Ixi, cadê o Nando? Aí. Foi. Na aula desta semana, tratamos de linguagem e ensino de ciências na perspectiva da cultura científica e da alfabetização científica. É por isso que hoje convidamos a professora Lúcia Helena Saceron para falar um pouquinho sobre alfabetização científica. Obrigada, Lúcia. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade. A Lúcia é professora na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na área de metodologia do ensino de física e metodologia do ensino de ciências. E nas suas pesquisas aborda o tema de alfabetização científica. Então, Lúcia, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você fizesse uma análise assim, um pouquinho da história do ensino de ciências e tentasse localizar nessa evolução, nesse contexto, quais são as origens desse movimento, dessa preocupação com alfabetização científica? Bom, Silvia, acredito que
primeiras ideias ligadas especificamente à alfabetização científica, elas estão muito datadas e situadas nos Estados Unidos da América, né? Especificamente, em 1958, é cunhado o termo alfabetização científica, que é uma tradução nossa, em inglês seria Scientific Literacy, mas pensando neste momento histórico, nessa situação que a gente tinha naquele momento, a ideia da alfabetização científica vem como uma possibilidade de trabalhar um ensino de ciências que não fosse apenas um ensino voltado para os conteúdos curriculares, mas que fosse possível também o envolvimento dos alunos e dos professores com elementos mais ligados ao fazer científico. Lúcia, em muitos textos que fazem menção à alfabetização científica, nós vemos também termos que se relacionam à cultura científica. Como é que você nos ajuda a estabelecer essa relação, essa semelhança ou diferença? Acredito que muito dessa discussão venha no sentido de tentar um ensino de ciência, ou de se objetivar um ensino de ciências que não estivesse apenas relacionado à abordagem de conteúdos curriculares, mas que também pudesse levar para a sala de aula práticas próprias da ciência, como, por exemplo, a investigação. Nós vemos a investigação acontecendo em muitas salas de aula, seja ela por meio de atividades experimentais ou mesmo por uma atividade de discussão entre alunos ou entre alunos e professor. Então, começar esse processo de imersão na cultura, ele também é um processo que faz parte da alfabetização científica. Eu não vejo como dois processos completamente idênticos, mas eles são muito semelhantes e um auxilia no desenvolvimento do outro. E que aspectos da cultura científica você consideraria mais importantes, mais emblemáticos, a ponto de justificar que eles fizessem parte dos esforços pela alfabetização científica? Acredito que um dos principais seja essa questão de promover a investigação em sala de aula, então, de tal maneira fomentar entre os alunos raciocínios que permitem investigação de situações distintas, que podem estar diretamente relacionadas às ciências, mas que eventualmente na sua vida vão ser utilizados em outras situações. Mas tem a própria questão da linguagem científica, né? A ciência, como uma cultura, ela tem suas próprias características, e dentre essas características a linguagem é uma delas. Falando do ponto de vista da ciência na qual eu sou formada, a física, a linguagem na física se estrutura muito em função dos elementos matemáticos que nós temos à disposição. Então, pensar a linguagem científica do ponto de vista da física, por exemplo, é pensar não só na linguagem oral, não só na linguagem escrita, mas também na linguagem matemática. Então, elementos como esse, promover investigação em sala de aula, de certa maneira, auxilia os alunos no desenvolvimento da própria linguagem científica, sem esquecer que a linguagem científica é uma linguagem argumentativa. Então, necessita ou pede aos alunos um posicionamento sobre o seu ponto de vista. Não é só a explicitação do ponto de vista, mas é também a justificativa, as garantias dadas para que aquele ponto de vista que se tem em um determinado momento possa ser aceito pela comunidade, sejam seus colegas, alunos, seja o professor ou uma audiência mais ampla na sua vida. Lúcia, você acredita que a alfabetização científica deva ser uma meta para a educação básica? Eu acredito que a alfabetização científica deva ser o objetivo, sim, da educação básica, uma vez que, pensando na alfabetização científica, nesses moldes do que nós temos discutido aqui, ela faz sentido não só do ponto de vista dos conteúdos, mas também de próprias atitudes que o aluno desenvolve frente a temas das ciências que estão no seu dia a dia. Então, nessa perspectiva, acredito que nada mais legítimo e nada mais necessário do que se ela iniciar desde a educação básica, para que quando o aluno, se porventura for para o ensino superior, conheça um pouco do que é a cultura científica, mas se ele optar por não ingressar no ensino superior, ele possa, de certa maneira, conhecer como é que os conhecimentos, os adventos da ciência influenciam a sua vida. Considerando, então, que a alfabetização científica deva ser uma meta, o que você vê como os principais obstáculos ou as principais dificuldades para implementar
essa alfabetização científica na educação básica, para que ela seja uma conquista? São vários vieses que a gente deve olhar para abordar essa questão, essa pergunta que você me faz. Acho que um deles é a própria formação do professor. O professor, muitas vezes, vem de uma formação em que ele próprio não teve a possibilidade de, em sala de aula, vislumbrar elementos da cultura científica. Como é que ele vai abordar elementos dessa cultura se nem ele mesmo sabe o que é a cultura científica? Então, o primeiro ponto seria esse: como formar professores que entendam a ciência como uma cultura e aí desenvolvam práticas em sala de aula que permitam aos seus alunos vivenciar elementos dessa cultura. Um outro ponto diz respeito até às próprias avaliações que a gente tem, não só dentro da escola, mas fora da escola. Muitas vezes essas avaliações estão mais relacionadas a conteúdos conceituais e muito menos ligadas a procedimentos e atitudes próprios da ciência. Então, demandaria, nesse sentido, uma reestruturação, uma reordenação do próprio currículo, que não só da escola, mas o currículo oficial de um estado, de uma cidade ou do país. Lúcia, falando em currículo, em que medida o currículo que se pratica nas escolas brasileiras está em sintonia com os propósitos da alfabetização científica? Bom, primeiro tem o currículo praticado, mas tem o currículo prescrito, né? O currículo prescrito, nós podemos encontrar elementos que nos dão condições de trabalhar elementos da alfabetização científica. O documento que nos rege ainda no Brasil são os parâmetros curriculares nacionais. Nos parâmetros curriculares nacionais está lá dito que os componentes curriculares devem ser trabalhados levando em consideração conteúdos curriculares, conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais. Quando a gente pensa na questão da alfabetização científica, o fato de existir essa possibilidade, ou o fato de se solicitar que conteúdos procedimentais e atitudinais sejam trabalhados, nós encontramos uma maneira de colocar em prática em sala de aula procedimentos de investigação científica, por exemplo. E aí teríamos possibilidade de desenvolver a alfabetização científica em sala de aula. Na mesma medida, a alfabetização científica solicita que os alunos interajam não só com uma investigação, mas também com seus colegas para realizar essa investigação, uma solução de um problema. Então, nos PCNs, nós encontramos, de alguma maneira, referências para que a alfabetização científica ocorra em sala de aula, ainda que esse nome ali não apareça. Quando nós vamos falar do currículo praticado em sala de aula, o que nós temos visto é que em muitas escolas isso ainda não acontece. E talvez isso nos indique, mais uma vez, a formação dos professores que não foi feita, levando em consideração pressupostos de pesquisa que vieram como uma decorrência das pesquisas educacionais, né? Então, em sala de aula, isso ainda tem se tornado uma realidade, mas não é uma realidade em todas as escolas, ou na maioria das escolas. Lúcia, Bem, acho que esse vídeo ele cria uma nova perspectiva para quem nunca tinha ouvido falar sobre essa questão de alfabetização científica, de como a gente pode aproximar a aula de ciências na verdade, como a gente pode transformar a aula de ciências num espaço realmente investigativo. Primeiro, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Alguém tem alguma colocação? É super importante esses momentos. Podemos seguir, então? Podemos indo? Matheus, Pois, Hilda, tudo bom? isso. Não, é muito interessante. Eu, até como professora, nunca tinha visto por esse prisma, né, pode dizer. Mas uma coisa interessante que eu observei ao fazer um projeto alimentação, onde nós vamos trabalhar a pirâmide alimentar, e daí na parte de vegetais, né, ir ao supermercado para ver todos os vegetais, tudo. Os alunos, o que mais eles conheceram, alface e cenoura, assim. E com relação a verduras, né? O alface. Todas as demais verduras, ninguém conhece, né?
muitas vezes eu percebo assim, uma coisa que a família poderia ajudar, né? A mãe preparou, falar para o filho o que é que preparou para comer, né? Até a atividade de vida prática, chamar o filho para ir até a cozinha e conhecer, isso também ajudaria esse primeiro contato dentro de casa, né? Para essa curiosidade aumentar na escola. Acho que ajudaria bastante, porque eu percebi assim, eram jovens, né? E os jovens não conheciam. Eu acho isso, eu acho essa, quando entra na questão alimentação, para mim ainda me bate mais no meu coração ainda, né? Porque é a gente chegar numa discussão que são tantas vertentes, tantas os porquês e os comos, que a gente, é isso, a gente pode chegar numa questão muito distante, como, por exemplo, o porquê só tem, na verdade, essa limitação de vegetais que tem dentro do mercado, sabendo que a gente tem uma diversidade gigantesca de frutas e legumes no Brasil, ou quais são e por que a gente só consome eles. Eu lembro muito de uma aula na pós-graduação, que, se eu não me engano, a gente consome 5% da diversidade de vegetais que a gente tem no mundo, comestíveis. Então, todos os vegetais comestíveis do mundo, a gente consome apenas 5%. O que significa que a nossa refeição ela se limita normalmente a arroz, feijão, um alface, uma cenoura, quando eles entendem que a batata faz parte do vegetal também, que também é uma questão de invisibilidade botânica, também é uma questão de como o ambiente, como é um letramento científico em cima desse aluno, mas sim, e também a cozinha como um resgate histórico e um espaço de aprendizado. Eu acho isso essencial. Como eu falei, estou fazendo a pedagogia e o tema do meu curso, do meu TCC da pedagogia, ele vai ser ligado às merendeiras merendeiras da escola como pessoas educadoras. Como as merendeiras têm também participação na formação e aprendizado dos alunos na escola, de maneira indireta. Elas não precisam. Uma vez que você foi lá e colocou comida, as crianças estão comendo, se você coloca uma placa falando o que é o que elas estão comendo, já é um aprendizado gigantesco. Isso que elas não estão manipulando alimento, elas não estão vendo como o alimento é feito, mas só de você colocar a placa, estava lendo num artigo, eles já mudam a perspectiva, eles começam a entender o que eles estão comendo. Eles não estão apenas sendo servidos, mas que eles estão ali olhando e falam, isso aqui é uma couve, então. Esse é o gosto de uma couve. Mas a gente vai entrar numa questão de cultura alimentar, que a gente eu teria que pedir mais uma aula para a gente falar só de cultura alimentar e como a cultura alimentar funciona. E acho que a gente... Mas essa observação, esse olhar que a gente tem que ter como professor dentro da sala de aula para falar desse letramento científico. Eu achei interessante. Eu nunca tinha visto, mas tem uma nutricionista, né, na PAI de Mariporã, e ela teve essa preocupação. Ela, no refeitório, ela colocou um cartaz gigante com os dias da semana, e a cada dia da semana ela vai colocando lá a imagem do alimento, né, que os alunos comerão naquele dia. Eu achei muito interessante, né? Então, todos os dias ela vai acrescentando. Então, mais um dia da semana, então ela não põe todo o cardápio de uma vez. Ela põe segunda-feira, tudo que vai acontecer na segunda. Terça-feira, então tem a segunda e tem a terça. E assim vai até a sexta-feira, né? De uma forma que eles olham o que eles vão comer. E ela conversa com eles também. Isso é muito, muito interessante. É essencial. E a gente entra num patamar que eu gosto de a gente pode até discutir um pouco no final da aula sobre o professor pesquisador, que é ter esse olhar para esse momento e falar assim, o que eu, como professor, observando essa situação, como, por exemplo, de que eles não reconhecem muitos alimentos, como que eu posso elaborar uma sequência didática, como que eu posso aproximar esses alunos dentro do ensino de ciências, como eu posso pensar numa sequência didática que seja provocativa, investigativa, e que leve a esse letramento científico e também a percepção ambiental, que é a nossa área de educação ambiental, que leve essa percepção do ambiente, como esse ambiente funciona. Além de colocar o nome, eu também já li um artigo que falava que o simples fato das crianças se servirem
o alimento, então elas em vez de elas pegarem e uma pessoa servir, a merendeira servir, e elas se servirem, já modificava todo mundo, porque elas sabiam, lógico que a gente está falando também de desperdício, de quantidade e tudo mais, de que ela pode se alimentar, mas ela se servir, acaba demonstrando que ela consegue olhar e saber textura, se está certo, se está errado, textura do feijão, textura do arroz, textura da proteína, textura ali do vegetal que está sendo servido. E é lógico que a gente também, se a gente for entrar em questão de merenda escolar, a gente está falando de diversos problemas, questões, as e porquês que a gente tem que tomar, que fazem parte do ambiente escolar, né? Que fazem parte da formação escolar. Eu achei interessante, porque ela ia fazer isso, para que eles fossem se servir. Mas daí veio a pandemia, Assim. aí teve que Aí cortar. muda tudo de novo, né? E daí é uma outra questão também, muda tudo de novo. Mas muito obrigado pela observação, adorei, muito legal. Vamos conversar sobre educação alimentar. Vou ver se eu separo um tempo pra gente falar sobre isso, que é bem legal. Mais alguém quer fazer algum comentário? Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Bem, o que eu acho que é interessante desse vídeo, sem contar que são duas professoras, assim, excepcionais, se alguém tiver interesse em continuar pesquisando sobre essa questão de alfabetização científica, letramento científico, cultura científica, Lúcia Saceron e Marta Marandino são duas pessoas que são assim, espetaculares. Adiciono também Daniela Scarpa, que também é maravilhosa também. Ela tem um olhar muito legal. Suzana Ursi também, que vai falar mais dessa questão de botânica também. São professoras ali que estão dentro dessa luta por espaços de que o letramento científico ocupe espaços que deveriam estar sendo ocupados. Porque é isso que ela fala essencialmente, né? Quando pergunta ali para ela, você acha que deveria fazer parte da BNCC? Ela vai falar que tem 2 momentos, né? Que alguns fazem, outros não. Que algumas escolas praticam, mesmo estando no papel. A gente chega nessa perspectiva final, né? De olhar para tudo isso e falar por que ainda não é praticado? Ou quais são as dificuldades que a gente tem para não levar essa prática para dentro da sala de aula? E daí a gente volta com a educação ambiental, que é o nosso foco principal. Como é que a gente leva educação ambiental para dentro da sala de aula, mantendo o caráter investigativo e pedagógico dela, para fazer com que o aluno desenvolva uma argumentação e uma discussão em cima de assuntos relacionados ao ambiente, a como ele funciona, a por que ele existe, por que ele está presente nesse ambiente, e que essas discussões são essenciais para esse ambiente continuar se modificando. Para a gente garantir, inclusive, que esse ambiente seja preservado, que esse ambiente seja cuidado, que esse ambiente não seja destruído, não seja danificado, e que os alunos observem e criem laços de discussões argumentativas, que isso é um ponto essencial que a gente nunca pode esquecer como educador, e eu bato isso na tecla, eu vou bater isso na tecla mais uma vez quando for falar de avaliação. Desculpa, gente, estou com uma tosse horrível. Que é o aluno, a gente tem que formar aluno que consegue fazer discussões com argumentos. A gente não pode que essa discussão seja uma discussão simples. Essa discussão ela tem que ser argumentativa, ela tem que ter os porquês. E quando você traz uma sequência didática, quando você traz o letramento científico, um letramento matemático dentro desse espaço, como ela diz, uma cultura científica, o aluno não vira o terraplanista do futuro, sendo bem sincero. O problema hoje que a gente enfrenta de fake news relacionados à ciência, eu posso dar a pandemia como exemplo, onde a gente achava que o aluno ia tomar e ver que quando chega um monte de informação, o aluno não sabe selecionar a informação. A gente vai falar de terraplanismo, a gente vai falar de diversas questões científicas que estão sendo requestionadas porque existe um projeto político por trás que fala, opa, eu não quero que esse aluno se torne aluno argumentativo. Eu não quero esse aluno que se torne aluno crítico. Eu não quero que essa escola forme alunos críticos para que ele não consiga argumentar quando precisa argumentar. Para que ele não consiga, no final das contas, produzir um argumento válido, científico, e falar assim, não, vai lá e discute. Ah, não, mas é porque eu achei. Achei aonde? Essa imaginação veio de onde? O que eu concordo, imaginativo é excepcional. É excepcional. E a gente vai falar do imaginativo, inclusive, quando a gente está falando de educação dos primeiros anos. Formação
dos primeiros anos dos alunos, lá, primeira, segundo, terceiro ano do ensino fundamental 1, ensino infantil, que eles vão, inclusive, confundir esse imaginativo e falar, porque a Terra é plana, porque se eu andar, eu vou cair em algum momento, que eu não vejo, mas isso é uma criança de 5 anos. E daí, olhando essa pergunta, olhando essa questão, nós, como educadores, temos que parar e olhar e falar assim, bem, como é que eu vou promover uma prática educativa, uma prática científica, uma cultura científica dentro do espaço escolar, por meio da educação ambiental, por meio da aula de ciências, ou por meio dos dois, ou por meio de uma transitorialidade que façam que esse aluno que esse aluno entenda o porquê que a Terra não é plana e que ele saiba argumentar caso perguntem para ele por que a Terra não é plana. É isso que a gente tem que olhar como avaliativo. Não é olhar só os conceitos finais. É olhar se ele sabe formular uma hipótese, se ele sabe formular uma pergunta, se ele sabe observar o ambiente, se ele consegue pensar num experimento, ou em experimentos, ou em discussões em cima daquele ambiente, se ele sabe analisar dados de um resultado de um experimento. Isso é essencial. A gente olhar para o aluno, e mesmo que a prática ambiental ou a prática pedagógica, ela seja de um texto, que o aluno saiba observar dentro do texto que ele está lendo, você consegue extrair informação. Que a prática ambiental seja, por exemplo, andar no meio de uma agricultura familiar, observando os diferentes crescimentos de planta, e que ele não simplesmente olhe para aquilo como plantas diferentes, mas que ele olhe como plantas diferentes, por que elas crescem diferentes, se a posição do sol implica, se o tamanho da raiz implica. Se a gente está falando de agroecologia, por que a agroecologia é diferente não é agroecologia, mas se a agroecologia, por que ela é diferente e por que ela é essencial comparada o agri-pop, o agroextensionista que vai lá botar fogo em mata, e por que esse botar fogo, que funciona por trás disso tudo. E por isso que a educação ambiental é transdisciplinar. Por isso que a educação ambiental ela vai permear todas essas questões, porque ela vai cair em geografia. E na minha concepção, na minha ideia, que as matérias deveriam existir da escola, e que elas não sejam não sejam em caixinhas as matérias da escola, que elas consigam permear nesses espaços educacionais. Alguém tem alguma dúvida? Alguém colocar uma colocação, alguma coisa? Posso continuar? Então vamos firme e forte. Bem, e daí então vem agora o famoso estudo de caso da bolinha marrom. Bem, isso aqui é não só um experimento, uma sequência didática que eu estudei, na verdade, com uma professora, quando eu estava na graduação, mas ela também é uma sequência didática que eu utilizo até hoje para falar de desenvolvimento vegetal. Então, ela é bem interessante. Esse daí é o exemplo que eu vou dar, que a gente pode tentar usar em sala de aula para os anos iniciais, e lógico que ele é completamente modificável, completamente abstraído, e a gente pode repensar ele de diversas maneiras. Bem, então o que é ele, né? Ele é um planejamento de uma sequência didática que fala sobre o desenvolvimento vegetal. É uma sequência de 5 aulas, mais observação de um experimento que leva um pouco mais. E bem, a ideia dele é ser voltado ali para o Fundamental 1. Ele foi aplicado inicialmente no primeiro ano do ensino Fundamental 1, e a primeira aula é com a música A Bolinha Marrom. Essa música Bolinha Marrom, ela tem uma história muito louca na minha família, que eu basicamente, meu pai e minha mãe compraram esse CD para mim, e é um CD do Gigante da Floresta, do Hélio Zinck, que é um CD do Coricocó, que ele conta a história do pessoal saindo para ir conhecer uma árvore que é um jequitibá no meio da floresta. E eu talvez tenha escutado esse CD 3 milhões de vezes na minha vida, quando eu era pequeno. E daí então ele tem não só um significado muito educacional para mim, mas também um significado muito sentimental para mim. Então ele traz uma outra perspectiva. Alguém já tinha ouvido falar desse CD? Alguém já viu? Alguém já escutou esse álbum? Ele é um álbum muito legal, ele é um álbum super fofo. E daí eu vou trazer uma faixa dele que eu utilizo para a primeira aula dessa sequência didática. Então, Nando, você consegue colocar para a gente a segunda música para a gente? Só para explicar, esse segundo vídeo que a gente vai mostrar agora, ele é essa música da Bolinha Marrom em stop motion, que é muito fofinha, e daí a gente vai entender por que ele é legal. Deixa eu fechar o áudio aqui. Podemos ir.
Era uma vez uma bolinha marrom que tinha uma asa comprida. Veio voando com o vento, girando, girando, fazendo pirueta no ar. Voou, 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 e quando o vento parou, a bolinha foi descendo devagar. Entrou na terra e dormiu. Na natureza as histórias são assim. Tem histórias que precisam dormir antes de começar. E veio a chuva, e veio o sol, e como diz o locutor de futebol, o tempo passa, e o tempo passou, até que um dia a bolinha acordou, e a transformação começou. Primeiro apareceu uma pontinha virada pra baixo que perguntou: o que é que eu faço, o que é que eu faço, aonde eu vou? E a bolinha respondeu: vai buscar água na terra, vai, 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 eu vou. Depois apareceu outra pontinha virada pra cima que perguntou: o que é que eu faço, o que é que eu faço, me ensina onde eu vou. E a bolinha respondeu: vai buscar a luz do sol. Mas como é que eu vou trazer folhas? Chegando lá você vai ver. E veio a chuva, e veio o sol, e como diz o locutor de futebol, o tempo passa, e o tempo passou, e a bolinha marrom se transformou na árvore mais alta da floresta. Seus galhos formaram jardins, os bichos fizeram festa. A bolinha marrom se transformou no gigante da floresta. O gigante da floresta. Um dia, um índio que passava por aqui, que falava tupi, tupi, guarani, olhou, 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 olhou e disse: Iba, jequi, jequitibá. Iba, jequi, jequitibá, o gigante da floresta. Muito antes de Cabral chegar, em Portugal fazer a festa, o Jequitibá já era o Jequitibá, o gigante da floresta. O Brasil não chamava Brasil, não havia nenhuma cidade, e o gigante tinha 1000 anos de idade. Bem, gente, eu acho que, assim, eu sou muito fã. Eu canto toda a letra inteira sozinho. Isso eu acho que eu canto o álbum inteiro sozinho. Essa música, na verdade... Alguém que comentar alguma coisa sobre a música? Alguém que achou, que curtiu, que não curtiu? Fala, Matheus, faz nenhum sentido o que você está falando. Vamos continuar, a gente deixa isso para depois, no final, então, porque vai fazer sentido no final das contas. Então, eu começo minha prática pedagógica, quando eu vou falar de desenvolvimento vegetal, eu começo com essa música. Eu não falo um A, eu não falo um B, eu não coloco uma palavra na lousa. Eu simplesmente coloco essa música para as crianças escutarem. Ela tem tanto... Eu vou dar spoiler da próxima parte da aula. Essa música ela tem tanta informação sobre desenvolvimento vegetal
e ela se expande para a educação ambiental de uma maneira tão simples e tão gostosa, no final das contas, que os alunos cantam a música no final do dia. Então, normalmente eu passo essa música uma vez, as crianças ficam lá curtindo, eles dão risada do stop motion, porque é uma coisa meio velha, eles ficam tipo, o que está acontecendo? Mas depois eu passo essa música de novo com algumas pausas. E essas pausas onde surgem perguntas. Porque você vai falar de germinação, você vai falar de senescência, você vai falar da água e de luz, você vai falar de desenvolvimento vegetal, então o que vem primeiro, raiz ou caule, você vai falar de fotossíntese, você vai falar de chuva, você vai falar de tempo, você vai falar de invasão portuguesa, você vai falar de formação de planta e diversidade, da importância de planta como jardim botânico e espaço de microecológicos, né, espaços de microecologia ali, de relações inter e intra-espécies, que a gente tem tanta coisa ali dentro que é muito maluco para mim essa música, né? Chega a ser ele fala, a gente pode até falar de Tupi-Guarani com as crianças dentro da sala. Na verdade, acho que uma das principais coisas é a gente conseguir abordar essa questão. E daí imagina isso se a gente consegue, por exemplo, logo em seguida levar a criança para ver um Jequitibá de verdade, né? Então, é óbvio que não é nem todo mundo que consegue fazer isso, mas se poder fazer isso seria mais legal ainda. E daí, então, primeiro eu apresento essa música para as crianças e pergunto para elas o que elas acharam, o que é, o que não é, e daí a gente para o que a gente está fazendo, a gente parte para uma prática experimental. Porque o letramento científico, a gente deu a introdução da observação. Não é todo mundo que consegue sair com uma criança ou com um grupo de crianças e a gente ir, por exemplo, num jardim da escola e ver uma árvore gigante. Não é toda escola que tem uma árvore. Então, se a gente consegue, por exemplo, trazer essa música para a sala de aula, a gente consegue, por exemplo, aproximar a criança de desenvolvimento vegetal, falar de planta, ao mesmo tempo, quebrar essa invisibilidade botânica e criar um laço, desculpa, gente, com o aluno sobre o desenvolvimento de planta, como esse desenvolvimento ele é complexo, a complexidade desse desenvolvimento. E quando você cria esse laço com a criança com o desenvolvimento, aí que você entra com o experimento, porque daí você vai transformar esse laço num laço afetivo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com o clássico experimento do feijãozinho. Então, o experimento do feijãozinho para de ser um experimento em sala de aula que fica lá ocupando espaço na nossa janela e metade do feijão cresce e não cresce, para se tornar um experimento ligado a uma sequência didática que vai fazer com que esse aluno que já observou uma música, que já tem ali um resgate do arcabouço dele, vai poder observar de perto agora como esse desenvolvimento funciona. Então, essa aplicação do experimento não pode ser simplesmente pegar o feijãozinho, jogar o feijãozinho lá e deixar ele crescer e depois levar para casa. Não. Tem que ser acompanhado dia a dia. Então, a gente pega o feijão, planta com os alunos o feijão e, ao mesmo tempo, a gente já vai elaborar com o aluno algumas coisas. A gente vai elaborar, por exemplo, com o aluno, por exemplo, a gente pode fazer uma pergunta disparadora de ser o que cresce primeiro, o caule ou a raiz. Ele vai falar, bem, com o meu conhecimento inicial, segundo a música, olha só, isso é um resgate científico, um resgate de alguma coisa que normalmente que eles viram no dia a dia. Não precisa ler um texto complexo de botânica em nenhum momento. O aluno não precisa ir lá e ler um texto complexo de botânica. Eles tomam a música. Então você vai perguntar para o aluno, o que será que nasce primeiro? O caule ou a raiz? E daí você promove o experimento do feijãozinho e dá autonomia para o aluno observar esse desenvolvimento. Mas a gente tem que passar pelos passos do letramento científico. Então, a gente vai fazer a pergunta disparadora, geral da sala. Aí, logo em seguida, a gente vai fazer uma hipótese. Então, eles vão elaborar uma... Por que tem que vir primeiro? Ah, vai nascer primeiro a raiz. Então, a gente faz essa discussão em sala de aula. Ah, vai nascer primeiro a raiz. Por quê? Uns vão falar porque a música disse. Outros vão falar por quê? Porque na música diz que a raiz para buscar água, porque a água é essencial para o ser vivo desenvolver, para a planta se desenvolver, que sem água não vai conseguir crescer o caule. Então, a gente já coloca o experimento científico num outro patamar de educação. Ele não se torna um experimento por si só, mas ele se torna um letramento em cima de uma simples prática pedagógica, que é escutar uma música e fazer o experimento do feijão, que é um experimento que basicamente todo mundo faz no momento na escola. Só que ele já ganhou um outro caráter. Ele já ganhou um caráter
de letramento científico, de cultura científica. Eu gosto, nesse experimento, quando eu dou essa aula para alunos muito pequenininhos, ou seja lá o primeiro ano, eu já, em vez de dar individualmente, eu faço um cartaz na sala junto com o experimento, para que eles acompanhem o experimento. E daí, quando a gente fala de cultura científica, é acompanhamento e desenvolvimento. É saber o que está acontecendo. É saber quantos germinaram. Então, vai ter lá um cartaz com uma linha, com uma tabela simples, escrito quantos germinaram, e eles vão contar quantos terminaram em cada dia, quantos não sobreviveram, quantos não germinaram. A gente pode fazer uma tabela pensando no tempo que demora para germinar, então quantos dias demoraram para germinar. Isso pode ser transformado num gráfico para o aluno que já emenda com letramento matemático dentro de sala de aula. A gente pode fazer uma atividade de medição do caule, de medição da raiz daquele vegetal, onde os alunos vão medir o quanto que cresce por dia, e a gente elaborar uma tabela para elaborar um gráfico no final, para que esse experimento não fique só no experimento de plantar o feijão, mas que esse experimento desenvolva uma cultura científica dentro da sala de aula. E ele pode ser, por exemplo, o passo inicial para a gente começar essa discussão em sala de aula. Para a gente começar a trazer os experimentos e tirar a perspectiva do cientista louco de sala de aula, do jaleque, do cabum, do vulcão que pega fogo, para o experimento para o experimento que a gente já faz, e ele é muito mais simples. E ele possui todo uma questão por trás. Uma questão científica, uma questão de desenvolvimento científico por trás. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos continuar? Oi, Zilda, você quer perguntar alguma coisa? Não? Não, eu estava vendo o que você está dizendo, tem a ver com o diário de bordo, né? Exato, um diário de bordo, por exemplo, onde os alunos... E você dá autonomia para eles, porque a gente fala muito de autonomia em sala de aula. A gente fala muito hoje nessa educação libertadora de autonomia do aluno, mas o que é autonomia? Para mim, a autonomia do aluno é garantir que ele lembre todo dia de regar o feijãozinho dele. Isso é o primeiro passo de muitos que ele pode estar dando no futuro, de que ele tem um experimento que ele tem que cuidar desse experimento. E é lógico que a gente pode complexar esse experimento com o passar dos anos. Eu posso pegar e fazer esse mesmo experimento e colocar na luz e fora da luz e fazer qual que vai crescer mais e por quê. Depois. Eu posso pegar esse experimento. Você falando de experimento, nós demos o experimento de molhar uma planta e a outra não molhar, para saber o que acontece, né? Exato. E daí, no diário de bordo, e anotando tudo isso, né? Quem recebeu água, quem não recebeu, e o que aconteceu. Você viu como ele já ganha outro caráter? Ele sai do caráter do só desenvolver o feijão para um caráter do por que molhar e não molhar muda, ou, por exemplo, plantar em diferentes, plantar em terra e plantar em algodão e ver qual é o desenvolvimento diferente de cada um deles. Todos eles são... você cria um outro olhar para o experimento. Por isso que o letramento científico é tão importante. Por isso que a gente olhar na perspectiva... Para a gente olhar para a educação ambiental hoje, com o olhar de quanto ela pode adicionar para o aluno, além do que ela já vai adicionar de percepção ambiental. Como transformar essa percepção ambiental em um letramento científico para esse aluno. O Alexandre falou que era município... nem me fale, aqui em Monte das Cruzes também. Vira e mexe, derruba a árvore. Jequitibá, acho que a gente nunca... o Ricardo, com certeza, sabe muito mais que eu nesse sentido, porque ele adora plantas. Mas a gente também derruba e vira a árvore aqui, a gente não consegue manter. A gente tem aqui um parque municipal. Em Mogi, a gente está entre duas serras. Entre a Serra do Mar e a Serra do Itapetí, que são basicamente remanescentes de Mata Atlântica, e que é lindo, mas cada dia que passa é mais destruído pela imobiliária, né, pela cultura imobiliária da cidade. Inclusive, é onde, inclusive, eu gostaria de chegar quando a gente fala de desenvolvimento vegetal com os alunos. Posso continuar, gente? Não sei se a gente vai terminar a tempo, porque tem mais um pouquinho de slide ainda. Então, na segunda aula, na primeira aula eu passei a música. Na segunda aula, eu retomo só a letra da música com os alunos e a gente faz o experimento do desenvolvimento vegetal, que é um experimento longo. Ele não é um experimento de um dia, não vai acordar no outro dia e está pronto. Existe todo um tempo que esse experimento vai acontecer. E o que a gente vai fazer enquanto isso? Bem, práticas pedagógicas 1000.
Eu posso usar isso como alfabetização. Então, vamos falar de bolinha. O que é a bolinha marrom? Vamos falar de o que eles escutaram. Vamos falar de musicalidade. Vamos falar, por exemplo, de Tupi-Guarani. Vamos falar, por exemplo, das invasões portuguesas. Vamos falar de tempo. Então, você está falando que ele já tinha 1000 anos de idade, quando o Brasil não era nem Brasil. Quanta coisa que a gente pode trabalhar nesse meio tempo, enquanto a gente vê esse movimento vegetal acontecendo. Então, o que a gente precisa pensar nesse momento, quando a gente está falando ali do experimento? Quais conhecimentos científicos prévios os alunos já sabem? Então, quando a gente planta o feijão, será que eles sabem que se a gente plantar um milho vai ser a mesma coisa? Que o feijão é uma semente? Que o feijão e a bolinha marrom são a mesma coisa, no final das contas? Será que ele tem esse conhecimento? Será que esse arcabouço existe na casa dele? Por que o feijão não nasce quando está no saco e quando molha, quando molha, ele já se desenvolve? E muitas das vezes, esses conhecimentos científicos prévios que os alunos já têm, e muitos deles nem sabem que eles têm, é função nossa como educador resgatar eles, aproximar eles dos alunos. Eu gosto da expressão que educador não é só educador. A gente tem a função ali também de movimentar a sala de aula e fazer com que essas perguntas que eles têm se tornem respostas, para gerar essas questões de discussões argumentativas. Então, os alunos têm que saber, quando vai fazer o experimento, qual a nossa pergunta inicial? Aonde que a gente quer chegar? E é importante que lá no final do experimento, quando a gente terminar ele, a gente volte para essa pergunta. A gente volte para olhar para essa pergunta e fale assim, essa pergunta, sala, que a gente fez lá no começo do experimento, foi respondida? Se foi respondida, a nossa hipótese inicial, que a gente tem que elaborar essa hipótese, porque a gente está falando de cultura científica, foi corroborada ou ela não foi corroborada? Ela faz sentido para a gente? Ela não faz sentido para a gente? Porque, se não fez, se deu errado, o que a gente pode pensar a partir de agora? É importante a gente pensar quais perguntas podem surgir nesse processo. O aluno pode olhar para a gente e olhar para a gente e falar assim, professor, mas por que ela demorou para ela nascer? Por que ela teve que dormir antes? Por que ela precisava de água? E se ela não tivesse água? E por que e a raiz? Ela é muito profunda? Quão longe ela vai? A raiz, ela sobe? Ela desce, a raiz? A planta, o caule. E como é que ela... O aluno pega um pouco mais velho já. Professor, e daí? Quem vai fazer fotossíntese enquanto não tem folha? Como é que a gente responde essa pergunta? Então, nós, professores, nós, educadores, temos que estar atualizados nesse momento. Por isso que o planejamento de aula é essencial. E muitas vezes a gente pode saber que a gente nem saiba dessa questão. Pode ser que a gente fale assim, tem que virar para o aluno e falar assim, olha, infelizmente a gente não sabe. Ou, vamos trabalhar em cima disso. Que essa pergunta se torne uma próxima pergunta investigativa em sala de aula. Que ela se torne uma pergunta secundária investigativa em sala de aula. Que essa investigação nunca pare. E por último, existem diversos saberes não por último, mas outra questão. Existem diversos saberes não formais que esses alunos vão resgatar de casa. Que acabou a vida deles. Eles podem comparar, por exemplo, a história da bolinha marrom com a história do João e pé de feijão. Ué. Então, pode ser que eles citem isso. Podem ser que eles virem e falem, professor, lá em casa minha mãe deixou de molho feijão e nasceu. E aí? Qual que é o nosso papel como educador para olhar para essas perguntas e não ignorar essas perguntas? Porque elas são essenciais para a gente. A gente não quer gerar uma frustração escolar do aluno. A gente quer que esse espaço seja acolhedor. A gente quer que esse espaço seja essencial para a formação pedagógica dele, para a formação de aprendizado. E eu falo que é complicado. É bem complexo fazer isso. É cansativo, na verdade, tirar todas as dúvidas de todos os alunos. Às vezes a gente tem que sistematizar todas as dúvidas de uma vez. Às vezes a gente está correndo com o tempo, contra o tempo na sala de aula, para garantir que todo aquele nosso planejamento funcione. Mas isso acho que é o mais gostoso, inclusive, principalmente nos anos do infantil e fundamental 1, os anos iniciais, que a aula pode mudar completamente da água para o vinho do nada. A gente pode, do nada, perder tudo que a gente está fazendo e começar tudo do zero. A gente pode ter que retomar tudo, ou a gente pode ter que modificar a aula por causa de uma pergunta, ou por causa de uma indagação, que às vezes se torna às vezes mais interessante do que a gente tinha elaborado anteriormente. E a última questão que é importante é,
Se a gente está falando de autonomia do aluno, a gente está falando de letramento científico do aluno, se a gente está falando de cultura científica do aluno, a gente tem que, fazer com que ele entenda que essa autonomia que a escola é essencial trabalhar, ela tem que vir em todas as práticas pedagógicas dele. Que essas práticas pedagógicas não se limitem simplesmente, de novo, o aluno ir lá e a gente rega a plantinha dele. Não. O aluno tem a função de ir lá e regar a plantinha dele. Completar o diário de bordo. O aluno tem que ir lá e completar o diário de bordo. O aluno tem que, mesmo que ele complete com palavras aleatórias, que ele ainda não está alfabetizado, que ele não sabe escrever, que ele coloque um ok, que ele coloque um sim, que ele coloque um x. Isso já faz parte de uma autonomia que você está dando para esse aluno. E a prática pedagógica a prática investigativa dentro da aula de ciências, dentro da educação ambiental, ela vai dar momentos para isso acontecer. Ela vai fugir daquela sala de você olha para a lousa e o aluno copia as coisas da lousa, para ela se tornar uma prática onde o aluno tem que ter autonomia para essa prática acontecer. Se ele não consegue desenvolver essa autonomia, a prática não vai acontecer. E vai gerar uma frustração nele. Daí você vai falar assim para ele, por que você acha que não deu certo o seu experimento? Porque ele não estava sem água. Então, vamos lá. Por que você deixou ele sem água? Porque eu esqueci de dar água. Então, existe uma responsabilidade que você coloca, mesmo que simples, no aluno, para que essa atividade aconteça. E isso, como formação de aprendizado e desenvolvimento daquela criança, no futuro, vai se tornar essencial para que ele seja uma criança, um jovem autônomo. Que ele saiba lá no futuro que ele tem que fazer lição de casa. E é uma briga para quem é professor isso, né, no final das contas. Que a gente garante essa autonomia do aluno, que o aluno ele vira e não fica simplesmente lá passivo observando o experimento acontecer. Mas que essa autonomia se gere a partir dele. E, de novo, é uma coisa simples. Eu não estou pedindo para ele fazer um trabalho... Não pedindo para ele fazer um trabalho gigantesco de casa. Não, estou pedindo para ele simplesmente regar a planta dele todo dia. Na verdade, tem que regar todo dia. Checar se tem água e daí, a partir daí, regar. Olha que legal. Olha que simples. Olha que maluco, no final das contas, é uma atividade tão simples que pode gerar autonomia na criança. E é isso. Eu gostei muito que a Eduarda colocou. O nível de autonomia do aluno é uma boa chave, porque você já desencadeia isso para futuros experimentos. Um experimento você não vai fazer que o aluno vá lá, observe o experimento, anote algumas coisas na escola. Para dar um exemplo, eu estou usando esse experimento em sala de aula hoje com meus alunos e eles me perguntam todo dia que horas pegar a planta. Então, está incorporado na rotina desses alunos hoje e todo dia ir checar se a planta com água e voltar. O feriado prolongado... Isso é um problema, isso é uma questão. Isso aí são as coisas que a escola leva para o dia a dia, né? E daí a gente tem que dar aquela improvisada e vamos lá, daquele remeleixo que a gente sabe, e ir lá e colocar a aguinha. Lógico, você também não pode entrar na escola no feriado. Mas talvez, por exemplo, o aluno levar para casa. Você dá autonomia e fala assim, olha, você tem que levar para casa o feijãozinho e trazer para o professor, trazer para a professora, na próxima aula com ele molhadinho. Então você vai ficar com ele lá cuidando dele. Registrar o experimento, o registro do experimento é importante. Ter o nome do aluno, a data que ele começou a fazer. E é muito legal, eu gostei de saber do X. Exato, que a gente pode simplesmente colocar um mapa gigantesco na sala, um papel craft gigantesco na sala, e tá lá, quantos nasceram? Quem regou? Vai lá, marca o xizinho, quem foi regado. Fui lá e reguei hoje, pra gente contar depois quantos dias a gente regou aquele experimento. Para saber quais eles foram mais regados e quais foram menos regados. Deixa eu só passar aqui. Bem, a terceira aula, a gente vai... na terceira aula dessa sequência didática que eu acompanhei, que eu ajudei a desenvolver, a gente vai pensar na sistematização dos conceitos trabalhados em sala. E daí a gente volta para esse cartaz coletivo. Vai ser um registro em caderno? Vai ser um registro oral dos alunos? A gente vai fazer uma roda de conversa, todo mundo, para registrar o que está acontecendo, para sistematizar todas as nossas ideias até então. A gente vai fazer uma roda de conversa agora e vai depois retomar essa roda de conversa lá no final, quando o experimento estiver elaborado. A gente vai começar a sistematizar matematicamente, mas tudo isso depende do quê? Da nossa pergunta inicial e da nossa hipótese elaborada. Se a gente está observando o crescimento vegetal
comparando as que ficam no sol e as que ficam fora do sol, a gente vai gastar ali um mês e meio daquele experimento acontecendo. E os alunos medindo todos os dias para saber se cresceu ou não. E a gente vai poder sistematizar isso de forma de um gráfico. Forma de um gráfico simples, não precisa ser um gráfico complexo. A gente vai pegar, contar quantos que deu e vai colocar em bolinhas. Bolinhas da lousa. Quantos cresceram e quantos não cresceram. Quantos nasceram e quantos não nasceram. Se está na terra ou no algodão, quantos nasceram na terra e quantos nasceram no algodão. A gente já tem até um espaço para falar de grupo controle. E olha, tudo isso com um aluno de 6, 7 anos de idade, que está em processo de alfabetização. Então, a gente consegue retomar isso de uma maneira que o letramento científico e a educação ambiental, e o ensino de ciências, e a cultura científica permeiam as possibilidades dentro de sala de aula. E daí vem a quarta aula para mim, que é essencial. É chegar na reflexão sobre o desenvolvimento vegetal. Aonde, na vida deles, eles observam aquilo. Aonde que a gente vai começar a observar aquilo? Daí eu trago a horta de volta. Eu trago a horta de volta. Por quê? Se eu estou fazendo um trabalho de educação ambiental na sala, se eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento na sala de aula, e eu tenho uma horta na escola, cuidada por outras pessoas, ou pelos próprios alunos, ou por outras turmas, por professores, por funcionário da escola, é hora de a gente levar o aluno lá na horta e falar assim, o que está acontecendo aqui? O que é isso daqui? Isso aqui é uma folha? Isso aqui é um caule? Cadê a raiz dela? Por que a gente não está vendo a raiz? Isso daqui vira a nossa comida? E daí a gente pode levar isso muito distante. A gente pode levar isso para uma questão de se todo mundo tem acesso à comida ou não, se a comida é igual para todo mundo ou não, se a criança já viu aquela comida ou não, se a gente está fazendo uma prática de agroecologia, a terra, a minhoca, os componentes ecológicos fazem parte daquilo ali. Tudo isso, nesse momento, nessa quarta aula, eu coloquei quarta aula, mas eu sei que é muito maior que isso, vão gerar uma reflexão do o porquê falar de desenvolvimento vegetal é importante para esse aluno dentro da sociedade que ele vive, dentro dos espaços que ele frequenta, dentro dos espaços que fazem para ele muito mais sentido do que simplesmente só ser passivo na educação, no aprendizado dele, no momento de evolução dele. Então, a gente jogar essa perspectiva de como o alimento funciona, e que o alimento é um vegetal também, que é igual aquele feijão que ele está plantando, que é igual aquela bolinha marrom que ele soou na primeira música, que tem a ver com a luz, quantidade de luz que está sendo plantada, ele já pensa em uma outra perspectiva da vida dele. Se a nossa pergunta inicial é se a gente faz uma pergunta inicial, se a gente vai usar pedra e vai usar terra para plantar o feijão, e o feijão nasceu melhor ou mais rápido na terra, então vamos falar de problemas de mudanças climáticas com os alunos? Vamos olhar para esses alunos com a questão de mudança climática? Vamos falar de desertificação com os alunos? Nossa, Matheus, mas você não acha esse tema complexo para a gente trabalhar alunos de 7, 8? Não. Não acho. Pode ser, a gente não precisa usar a palavra desertificação. A gente pode falar a palavra crescimento global. Tipo, a gente não precisa usar essas palavras do mal, que os alunos morrem de medo, os pais vêm depois falar na nossa orelha. Não, a gente vai falar de, o aluno por ele mesmo chegou a essa conclusão. O aluno fez um experimento. O aluno criou argumentos para falar de que se a gente não cuidar da nossa terra, a gente não vai ter comida. Olha quanto a gente pode chegar. Olha quanto a gente pode ir. E tudo isso, por que eu coloco evitar em visões de botânica? Porque a gente está colocando a planta no centro do nosso processo educativo. No centro da nossa prática pedagógica. Eu não precisei usar o urso lá na geleira polar, que também é uma situação triste, que cria uma questão de percepção ambiental, mas que para o aluno é só um urso triste, uma geleira ambiental, para falar de mudanças climáticas na sala de aula. Para falar da importância de a gente preservar o planeta para gerações futuras. Faz sentido essa ideia maluca que eu tive na cabeça? Ela se constrói no final das contas, né? Ela se cria no final das contas. E só para finalizar, para a gente abrir para uma conversa, eu preciso, no final das contas, avaliar esse aprendizado. E daí isso vai ser um spoiler. Não vou dar um spoiler para a nossa próxima aula, que é, como é que eu chego para esse aluno e falo, e aí? O que você aprendeu?
Como é que você chegou lá? O que a gente pode fazer em sala de aula, numa prática, depois de uma sequência didática de educação ambiental, falando de desenvolvimento vegetal, falando de invisibilidade botânica, colocando a planta no centro do nosso processo de ensino-aprendizado, e a gente fala para ele, e aí? Na verdade, primeiro a gente começa a pergunta, o que precisa ser avaliado? Como essa avaliação tem que ser feita? Essa avaliação ela é contínua? Ela é aula por aula? Essa avaliação é uma avaliação final, escrita, para o aluno responder? Não sei. Isso vai depender da prática pedagógica de cada professor. Inclusive, vai depender de diversos fatores. Mas ela precisa, no final das contas, você precisa, no final das contas, saber o que aconteceu. Para, inclusive, saber se a sua prática pedagógica ela tem um sentido, ela tem uma função, ela tem um processo, ela tem um meio, um caminho. E que isso faz isso acontecer. Para que, de novo, ela não se torne simplesmente um experimento do feijão. Ela não se torne simplesmente plantar feijão no copo. E que esse plantar feijão no copo gere, no final das contas, uma alfabetização científica. Faz sentido isso que eu falei? Acho que é uma... Eu falo que eu falo bastante, mas é o mal do professor. E daí eu jogo essa pergunta que é: quais desafios podemos encontrar nos espaços educacionais para que a educação ambiental ela não seja só uma educação ambiental e sim que ela tenha, no final das contas, que ela gere uma cultura científica do nosso espaço educacional. Que a gente não fique só de novo, eu não estou falando que isso não é essencial. Levar um aluno, por exemplo, para a praia, eu já tive esse momento que é lindo, levar um aluno para ele ver um costão rochoso que nunca tinha ido para a praia, e gera uma percepção ambiental maravilhosa no aluno, mas aonde mais a gente pode ir? E quais são os desafios que a gente pode encontrar nesse espacinho para a gente poder falar sobre essas questões? Só para finalizar, eu volto nessa questão, a gente abre. Essa questão das referências, elas vão estar no final para vocês darem uma olhada. E eu queria jogar agora para vocês. Eu sei que já está meio tarde, faltam 9 minutinhos para acabar a nossa aula aí. Jogar para vocês. E aí, o que vocês acham? Quais são esses desafios que a gente encontra? Como esses desafios eles podem ou não ser, ou quais eles geram em cima de outros desafios? Se fez sentido? Deixo com vocês agora para a gente trocar uma ideia. E é isso, gente. Muito obrigado por esse momento. Espero que vocês tenham curtido essas 2 horinhas minhas sem parar de falar. Matheus, bem, você pode dizer assim, o seu projeto, ele ficou bem longo, bem investigativo, foi bem interessante mesmo, né? Assim, na escola, o que nós já fizemos com relação até o plantio de feijão foi do copinho passar para a terra, né? Mas a gente não foi assim investigando muito, mas foi acompanhando o crescimento. E depois, quando deu a vagem, os feijões foram levados para a cozinha, né? Para ser cozido junto com todo o outro feijão, né? Que a escola já prepara na merenda. Foi interessante. Então, foi só até aí, até levar e comer o feijão que foi plantado, né? Eu acho que realmente, isso pode fazer, mas o que a gente pode pensar nesse momento e falar assim, o que modificou, por exemplo, para o aluno, quando a gente passou do potinho para o feijão na terra? Quantos feijões deram por vagem? Por que vocês acham que deu essa vagem por feijão? E é essa perspectiva que eu queria trazer para vocês hoje. É como que a gente transforma a nossa prática pedagógica de educação ambiental numa prática pedagógica de educação ambiental investigativa. Como é que esse momento desse aluno se torne mais investigativo ainda. Que a gente consiga criar uma cultura científica por trás de toda essa situação do aluno. Que ela, de novo, e eu não estou falando que ela é ruim, eu não estou falando que ela é... Eu estou falando que como a gente pode aprimorar. E é lógico que daí vem essa pergunta que eu fiz sobre os desafios. Matheus, impossível fazer isso na minha escola.
Não tem como. Não tem nem espaço de terra para fazer isso na minha escola. Ah, não, porque se eu fizer lá, a coordenadora vai passar e levar tudo embora. Ah, meus alunos não têm autonomia ainda. Muito complexo para eles gerar essa autonomia neles. Então, a gente tem que entender, e daí é muito louco, e a gente pode conversar isso horrores, sobre o contexto que está inserido cada escola, cada sala de aula, cada aluno que está numa sala de aula. A gente nunca pode esquecer desse contexto. Esse contexto de sala de aula, esse contexto que o aluno está inserido, ele é essencial para que tudo isso aconteça. Eu falei para vocês, isso é um exemplo de uma coisa que pode acontecer, que pode ser modificada, inclusive, de diversas maneiras. Mas, no final das contas, entender o contexto que esse aluno está inserido é essencial para que as práticas pedagógicas que dê para aproveitar melhor as práticas pedagógicas. Que esse letramento científico seja essencial. Vou dar um exemplo da vagem do feijão. Um exemplo que eu pensei aqui agora. E se esse aluno, no meio do percurso da vinda da casa dele até a escola, encontra outras vagens? Outros tipos de plantas que também dão vagens. Olha o que a gente já transformou na vida desse aluno. Um aluno que no percurso da escola dele até a casa não observava nada, agora observa vagens. Olha como isso é transformador. Olha como isso é essencial para o desenvolvimento e aprendizado desse aluno. Um aluno, por exemplo, que não enxergava a importância daquela planta gigantesca, aquela árvore gigantesca na rua da casa dele. Agora ele entende que aquela planta, para chegar naquele estado, é um processo longo. Que ele saiba, inclusive, a gente pode falar de nascentes nesse momento. A gente pode falar de preservação ambiental. A gente pode falar de espaço de preservação ambiental. E de como transformar essa prática educacional numa prática educacional investigativa. Que ela saia da ideia só de uma prática educacional, que é maravilhosa, já que a gente sabe que isso é muito difícil em sala de aula, inclusive, na maioria das vezes, mas que ela se torne questionadora. Que faça o aluno ter um olhar crítico para o ambiente que ele vive. Para as questões ambientais dele. Um aluno de uma escola particular que mora num condomínio de luxo, que já tem todos os privilégios dele envolvidos, vê lá uma árvore centenária que tem lá no condomínio dele sendo destruída para construir uma casa. Ele vai questionar o porquê aquela árvore foi destruída depois de uma prática dessa. Ele pode ser, né, na verdade, que ele questione isso, pode ser que ele também não pense nada, mas pode ser que ele questione. Então, é olhar para nossas práticas pedagógicas e pensar o quanto elas são transformadoras e investigativas. O quanto dentro da aula de ciências, na aula de educação, na prática de educação ambiental, a gente consiga transformar isso em inquietações para o aluno. Que o cérebro dele, nos pensamentos malucos e desorganizados que eles têm normalmente, alguma coisa se alinhe, porque a gente comentou com ele, ou que uma colega comentou com ele em sala de aula, porque a nossa prática é funcional. E não é falando que a gente vai sempre acertar, ou vai sempre errar, ou que vai dar certo, ou que não vai dar certo. A gente está falando de como isso pode não funcionar e de como isso é essencial para ele. Vou dar um exemplo, a gente pode até caminhar da ideia do feijão. Colocamos na panela de feijão, então quer dizer que o nosso alimento vem da planta? Então quer dizer que não só o feijão, mas o que mais do feijão vem da planta? O arroz vem da planta? E mesmo que a proteína animal não venha da planta, o que o animal come? Planta também. Olha só que engraçado. Olha só como a planta está no centro do todo desenvolvimento. E assim, lógico que eu sou um fã de plantas, né? Eu chego lá e falo, vamos falar sobre plantas. Os alunos da escola não aguentam mais olhar pra minha cara. Falar, vamos falar de planta de novo. Mas é essencial. É a gente não perder a perspectiva. E volta, inclusive, na questão, por exemplo, a gente pode falar de alimentação. Como é que a gente vai falar de onde vem a comida? Da onde vem a comida, se o aluno não souber que a comida dele vem da planta, que as plantas estão no pé. Para a gente falar de agroecologia, a gente tem que falar de desenvolvimento vegetal. Senão o aluno vai entender por que ele tem que plantar uma certa planta do lado de outra planta. A gente dá argumentos, fazer com que o aluno desenvolva argumentos para que a discussão dele seja rica, baseada em argumentos científicos. Que essa cultura científica não se perca na vida dele e que, no final das contas, vai fazer todo sentido isso lá no futuro. Para que ele não se torne, de novo, um fake news aí da vida, que vai sair contando histórias da carochinha e divulgando coisas que não fazem sentido nenhum.
que não tem embasamento científico. E quando eu falo embasamento científico, eu quero deixar isso uma coisa bem importante. Eu não estou falando só de embasamento científico europeizado, eurocentrado, tem diversos tipos de embasamento científico que eles podem sustentar uma aula. Você está falando de práticas, a gente pode falar de práticas ancestrais, a gente pode falar de práticas, por exemplo, extração de coloração, que são práticas ancestrais que estão aí há muito tempo acontecendo e que a gente pode falar de embasamento científico em cima disso. O aluno pode ter uma base científica em cima disso, que ele não se torne só a prática pela prática, que a prática seja investigativa. Eu acho que... Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Alguém quer trocar mais uma ideia? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer um desabafo, um choro? A gente está aqui para isso, a gente está aqui de coração aberto. Educadores, unidos venceremos. Eu sei que é complexo, eu sei que é desesperador, mas a gente está aí todo dia, nessa luta maravilhosa que é a educação no Brasil, né? Bem, alguém quer falar? Estou falando horrores. Alguém quer falar alguma coisa? Bem, acho que é isso, então. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por me aguentar hoje até as 9h30 da noite. Na segunda-feira, a nossa aula volta para o horário normal. Nós voltamos para a aula normal na segunda-feira, no horário normal. Eu espero que eu tenha provocado uma inquietação para vocês, para a gente olhar para nossas práticas de educação ambiental, para nossas práticas pedagógicas, para nossas práticas de ciências, e repensar elas, porque elas podem ser muito mais aproveitativas, eu não sei se essa palavra existe, dentro dos espaços formais, não formais, informais de educação. Muito, muito, muito obrigado. Gente, não esqueçam de beber água, que é super importante. Passem protetor solar e que nos vemos na segunda-feira, então. Muito, muito obrigado. Beijo, beijo. Boa noite. Beijo, beijo. Eu fico à disposição no grupo caso alguém queira perguntar alguma coisa. Tchau, tchau, gente. Boa noite.